Oi, eu sou a Ivina Passos, sou aqui da Ato Marketing Cultural e hoje a gente vai falar sobre as principais etapas de um projeto cultural. Para você que está enveredando aí nesse universo de projetos do absoluto zero, eu já te dou uma tranquilizada porque essa etapa é comum a grande maioria dos formatos de projeto, com exceção de alguns projetos de construção, mas ainda assim a gente consegue organizar dentro dessas três etapas. E vamos então para que etapas são essas. A primeira etapa é a etapa de pré-produção. A etapa de pré-produção, também conhecida como preparação, é a etapa de planejamento do seu projeto. É onde você vai organizar, se preparar para executar aquilo que você prometeu lá no projeto. A segunda etapa é a produção. A produção é a execução da coisa em si. Então, se você tem planos de montar um projeto, por exemplo, de exposição de artes, a produção é a exposição de artes em si sendo entregue para a população, para o público. A terceira etapa é a pós-produção. Então, encerra a entrega do objeto, encerra a entrega daquilo que você prometeu e vai organizar a casa no pós, né? Pós-evento. Essa linguagem aí de pré-produção ou pós-produção, ela vem do mundo dos eventos. O mundo dos eventos usa isso há muito tempo, né? As conferências, os shows, as palestras, as organizações, principalmente os eventos corporativos. Eles usam essa linguagem há muito tempo e a gente, enquanto projeto cultural, acabou absorvendo. Então, você vai encontrar nos livros de elaboração de projetos esses termos e nos editais também, tá? Então, é comum a gente encontrar essa nomenclatura, mas tenha em mente que essas três etapas fazem parte do todo, o todo que é a entrega do teu projeto. Então, quando a gente fala de linha do tempo, a gente tem que olhar uma janela de intervalo em que eu começo o meu projeto aqui na datazinha de início e sigo até a finalização dele. Mas a finalização dele não é só assim, realizei o meu espetáculo, fechei as portas, pronto, acabou. Não, eu tenho que desmontar, eu tenho que levar o cenário para o local correto, eu tenho que concluir os pagamentos, eu tenho que pegar os registros, tenho que montar um vídeo de pós, agradecer aos parceiros, agradecer ao público, comunicar que foi maravilhoso, contar para o público geral lá nos nossos canais de comunicação como que aconteceu essa estreia, né, ou essa temporada, fazer os relatórios, prestar contas financeiramente se você tiver algum patrocínio. Então, cada etapa dessa tem um arcabouço de atividades e eu vou falar um pouquinho em detalhes sobre cada uma delas, tá? Essas três etapas também são conhecidas como metodologia. Por quê? Porque você vai contar um pouco como você vai fazer essas etapas, essas atividades do projeto, como você vai fazer esse passo a passo. Outra forma que pode vir também num edital, por exemplo, cronograma ou plano de ação do projeto. Tem gente que gosta de utilizar esse termo, né? Plano de ação do projeto, onde você coloca as atividades, a etapa a qual ele faz parte, se é planejamento, se é pré-produção, e o prazo, o período em que ele começa. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos uma oficina. Eu vou, por exemplo, de oficina, porque a oficina é sempre mais prático e está sempre dentro da realidade de várias linguagens. Então, por exemplo, oficina de artes. Artes no geral, tá? Não vou delimitar aqui a linguagem, não. Então, nós vamos fazer uma oficina de artes. Se eu tenho que separar a minha entrega do projeto em três etapas, pré-produção, produção e pós-produção, eu preciso olhar para essa etapa de pré-produção, que é a minha preparação para realizar a oficina, e pensar quais são as atividades que estão envolvidas dentro da etapa de pré-produção. Eu vou sugerir algumas na minha percepção, tá? Então, seria contratar o oficineiro, montar a organização dos materiais para a realização da oficina, definir o espaço da oficina, divulgar as inscrições para a oficina, fazer a comunicação chegar até o público, chegou até o público, receber as inscrições, selecionar os participantes, comunicar os participantes da seleção, que pode ser uma tarefa só, né? Selecionar e comunicar. Aí, toda a parte de preparação, tudo aquilo que você precisa fazer antes da oficina acontecer. Vem para a etapa de pré-produção. Pagar determinadas coisas, pagar o aluguel. Então, você vai envolver realmente tudo aquilo.
de administrativo, de comunicação, de financeiro, de entrega da oficina mesmo, né, de preparação de material para a oficina, todas essas etapas. E aí, o que você vai olhar para ela? Você vai olhar e pensar assim: quanto tempo eu preciso para organizar essa pré-produção? Essa é a pergunta-chave. Quanto tempo eu preciso para organizar essa pré-produção? E aí você vai colocar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você define esse tempo. E esse tempo é o teu período de pré-produção. Na produção, você já vai pensar todas as atividades, inclusive financeiro, comunicação, entrega do projeto, tudo relacionado ao período de produção. E a pergunta é: quanto tempo dura a minha produção? Desde o início da execução da oficina até o encerramento dela. Na pós-produção, você vai pensar a mesma coisa. No geral, pós-produção dura 60 dias, entre 30 e 60 dias, tá? Nunca passa muito disso. Entendendo essas 3 etapas, você consegue organizar todo o fluxo de atividades do seu projeto dentro de cada uma dessas caixinhas. Lembre-se, as linguagens elas vão mudando de acordo com o edital, tá? Ou com a oportunidade. Às vezes o patrocinador, por exemplo, se você vai fazer uma captação direta com o patrocinador não quer saber o que é pré-produção, pós-produção, ele quer saber mais assim, planejamento das ações, realização das ações, após a ação realizada. Então, esses nomes mais técnicos, eles são utilizados muito mais para editais governamentais, para patrocinadores que estão mais conectados a isso, ou até mesmo para convênios diretos. Então, você consegue trabalhar sempre nessa linguagem. As mudanças, elas são bem sutis. Às vezes é uma nomenclatura, às vezes é uma forma de dispor as informações. Então, tenha sempre em mente que se vier metodologia é o como, é o passo a passo. Se vier etapas de trabalho, é exatamente pré-produção, produção e pós-produção. Se vier algo como cronograma, sem etapas de trabalho, sem nada, só coloque aqui o cronograma, você vai pensar as atividades. Mesmo tendo só o nome cronograma, é interessante quando a gente propõe no texto do projeto as etapas de pré-produção, produção e pós-produção. Que aí mostra que a gente está afinado com as boas práticas de projetos e também mostra o nosso nível de organização em cada uma dessas etapas. É isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a desvendar esse mundo aí da construção das etapas do teu projeto, principalmente cronograma, se você ainda está aterrissando aqui nesse mundo de projetos culturais, e conta para mim, qual é o item que você quer que a gente fale sobre projetos culturais que você ainda está com dúvida e quer que a gente desenvolva. Um beijo e até o próximo vídeo.